Vamos lá, Copa do Brasil, fase quartas de final, bicho pegando, 8 equipes para disputar esse título aí. Quem será que vai ficar com a Copa do Brasil em 2023? Sorteio rolou nessa terça-feira, vou trazer para você os confrontos, mas principalmente a análise e, claro, a sua opinião, que é muito importante. Bom, tem aquela cerimônia toda, aquela coisa, mas o que a gente quer saber mesmo é das bolinhas lá, né? E as bolinhas todas no mesmo pote, né? Não tem pote separado, pote 1, pote 2, nada disso, né? Todas as equipes, né? As 8 equipes estavam no mesmo pote. Bom, a primeira bolinha a ser sorteada foi a do Corinthians, cara. O Corinthians foi a primeira a ser sorteada. Na sequência, o América Mineiro. Ou seja, Corinthians e América Mineiro, um dos confrontos. O primeiro jogo será em Minas Gerais e o Corinthians vai decidir na Neoquímica esse confronto. Bom, Corinthians e América, América e Corinthians. E aí, qual a sua opinião? Quem passa para as semifinais da Copa do Brasil? O Corinthians está no momento não muito legal. Deu uma melhorada legal, sim, com o Luxemburgo. No início não, né? Os primeiros jogos do Luxemburgo, o time não apresentou nada. Mas desde a partida contra o Flamengo, depois contra o Argentino Júnior, e também depois acabou eliminando, venceu o Fluminense, né, pelo Campeonato Brasileiro. Teve uma boa vitória, no segundo tempo o time melhorou. E dali em diante, né, o Corinthians parece que cresceu. Contra o Atlético Mineiro, teve aquela virada incrível, né, jogando em casa, fez o 2-0, né, foi para os pênaltis e acabou se classificando. O América Mineiro é um time emergente, digamos assim, nos últimos anos vem crescendo muito, né, não só campeonatos brasileiros, como também até em competições sul-americanas. O América Mineiro deve dar trabalho para o Corinthians. Muita gente acha, né, tem muito corintiano achando que seria melhor o Corinthians pegar um clássico, que o Corinthians cresce, né, em grandes jogos, e quando pega equipes médias, digamos assim, o Corinthians tem mais trabalho. Aí eu vou dar meus percentuais aqui para América Mineiro e Corinthians. Primeiro jogo, lembrando, em Minas Gerais, o Corinthians decide em casa. Tá com cara do Corinthians, né, realizar um jogo mais ou menos em Minas Gerais, depois reverte ou confirma sua classificação jogando na Neoquímica Arena, que eu gosto de falar, Neoquímica Arena. Acho que o Coringão passa. Vou dar, olha, 60% para o Corinthians, 40% para o América Mineiro. Bom, a terceira bolinha que foi sorteada foi a do Palmeiras. E aí ficou aquela expectativa, né? Pô, quem que o Palmeiras pode pegar, tal, parari, parará. E saiu o São Paulo, meu amigo. Palmeiras e São Paulo. São Paulo joga no Morumbi o primeiro jogo. Palmeiras decide no Allianz Parque. E aí, meu amigo, é um confronto, né? Nos últimos anos, uma rivalidade já é histórica, né? São Paulo e Palmeiras. Mas nos últimos anos aí, confrontos, Campeonato Paulista. São Paulo normalmente joga mais no Morumbi. O Palmeiras reverte, pelo menos foi assim no Campeonato Paulista, né? Você se lembra daquele Campeonato Paulista, né? Que o São Paulo ganhou de 3-1 o primeiro jogo, depois o Palmeiras fez 4-0 naquela decisão de Campeonato Paulista. Copa do Brasil, é bom lembrar que na última São Paulo eliminou o Palmeiras. O São Paulo. Teve aquela polêmica da linha de impedimento, daquela coisa, né, aquela linha, né, no gol do Palmeiras. O Palmeiras reclamou muito da arbitragem. Teve toda uma polêmica relacionada à arbitragem, né, como sempre, né, acontece em clássicos. Mas eu acho que vai ser, olha, deve ser um confronto difícil. São Paulo melhorou muito com o Dorival Júnior, se bem que nas últimas partidas aí algumas derrotas, né? Aliás, uma derrota inexplicável do São Paulo no Morumbi para a equipe do Sport. 3-1, né? O São Paulo venceu por 2-0 no Recife. Uma coisa sinistra, né? O São Paulo tomar 3-1, o Dorival Júnior estava invicto, e aí o São Paulo foi para os pênaltis e conseguiu sua classificação, né? Quase um vexame no Morumbi, inexplicável, né? A derrota do São Paulo no Morumbi. E aí, na sequência do Campeonato Brasileiro, no último final de semana, o São Paulo acabou sendo derrotado pelo Grêmio. Então são duas derrotas seguidas com o Dorival Júnior, que vinha fazendo um bom trabalho. É um bom treinador, experiente. Eu gosto dos conceitos de futebol do Dorival Júnior. Tem algumas coisas, acho que falta um pouco de pulso para o Dorival em alguns momentos, né? Desde a época do Santos, lembra do Ganso, Neymar, algumas coisas ali e tal. O Dorival é um cara mais educado até com a imprensa gosta do Dorival Júnior. Acho ele um bom treinador. Acho que foi injustiçado no Flamengo, né? Conquistando 2 títulos importantíssimos e deixando o Flamengo, uma coisa inexplicável que acontece lá na Gávea, lá no Mengão. Mas São Paulo e Palmeiras, bem complicado. O Palmeiras, é claro que pode ser apontado como um favorito, né? Pela estrutura do Palmeiras, por ter um treinador há tanto tempo trabalhando, Abel Ferreira fazendo um belíssimo trabalho, todos os títulos que o Palmeiras tem conquistado financeiramente, administração. Então, olha,
Tá mais pro Palmeiras, mas eu não descarto possibilidades do São Paulo eliminar o Palmeiras, não. Então eu vou dar aqui para, olha, 55% Palmeiras, 45% São Paulo nesse confronto. Bom, na sequência das bolinhas, tal, aquela coisa toda, saiu o time do Grêmio. O Grêmio do Renato Portaluppi, e depois a bolinha foi do Bahia. Então, Grêmio e Bahia, outro confronto aí das quartas de final da Copa do Brasil. Favoritismo do Grêmio, né? Favoritismo do Grêmio, o Grêmio que é copeiro, né? Como todo mundo gosta de dizer, já ganhou vários e vários títulos, um multicampeão aí de Copa do Brasil, o time do Grêmio mata-mata, Renato Portaluppi volta ao Grêmio, né? É a casa do Renato Portaluppi, né? O cara tem muito prestígio lá, porque conquistou muito como treinador e como jogador, né? Campeão mundial em 83, marcando os 2 gols do título contra o Hamburgo em 1983, lá no Japão. Então o Renato tem estátua, né? Tem estátua lá em Porto Alegre. Então, Grêmio e Bahia, Bahia e Grêmio, acredito na passagem do time do Grêmio para as semifinais da Copa do Brasil. E aí restaram só 2 equipes, Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo. 2 confrontos complicados, né? Última decisão da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense, deu Flamengo. O Atlético Paranaense já eliminou o Flamengo dessa competição, Copa do Brasil, inclusive com o Jorge Jesus, lá no início do trabalho do Jorge Jesus, em 2019, depois embalou, né, o Flamengo do Jorge Jesus, mas foi eliminado pelo Atlético Paranaense, é bom lembrar disso. Então são confrontos equilibrados, vou dar ali pelo elenco, né, se for comparar o elenco, né, quanto custa o time do Flamengo, né, os jogadores, né, o elenco do Flamengo e do Atlético Paranaense, dá para apontar o Flamengo como favorito, mas vou ficar naquela com Palmeiras e São Paulo ali, 55% Flamengo, 45% para o Atlético Paranaense. No caso de Grêmio e Bahia, acho que eu não falei dos percentuais aí, mas eu vou de 70% Grêmio, 30% Bahia. No caso de Flamengo e Atlético Paranaense, então mais equilibrado aí, 55% a 45% para o time do Flamengo. Se isso acontecer, meu amigo, olha só o que pode acontecer, né? Pelo chaveamento. Nós temos então o Corinthians com o América Mineiro. Se o Corinthians passar, tem tudo para passar, né? Futebol é futebol? Ah, mas o Corinthians deve passar. Vai pegar o vencedor de São Paulo e Palmeiras, então teremos na semifinal, poderemos ter, né, na semifinal, um Corinthians e Palmeiras ou um Corinthians e São Paulo. Seria espetacular, né, uma semifinal de Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo, né, nunca ganhou essa competição. O São Paulo já ganhou tudo, menos a Copa do Brasil. E no outro lado da chave, nós temos aí o Grêmio contra o Bahia, o Grêmio passando, vai pegar o vencedor de Flamengo e Atlético Paranaense. Então pode dar Grêmio e Atlético Paranaense, pode dar Grêmio e Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil, o que seria também fantástico, né, para quem acompanha futebol. Então é isso que eu queria trazer para vocês, quero saber a sua opinião. Quem passa aí? Quem passa? Corinthians ou América Mineiro? São Paulo ou Palmeiras? Palmeiras ou São Paulo? Grêmio ou Bahia? Ou, e também, né, claro, Flamengo e Atlético Paranaense. Para você, quem vai passar, quem vai fazer semifinais, quem é favorito? Principalmente, vamos falar desses confrontos, né? Deixa a semifinal e a final para depois. Então, quero saber, né, os 4 que passam. Corinthians ou América Mineiro, São Paulo ou Palmeiras, Grêmio ou Bahia, Flamengo ou Atlético Paranaense. Grande abraço para você, continue ligado aqui, continue fazendo sua inscrição, é de graça, não paga nada. Dá o seu likezão aí, o seu comentário no canal do Fábio Fidelix. Valeu!